Ô, vovó, obrigada, meu amor. Ô, gente. E então, tá aí o livro desse mês. E eu quero também dar os outros avisos. Queria pedir à mídia, por favor, para a gente ir soltando. Gente, a gente está com o ministrador esse final de semana, mas também estamos com os livros. Pastor Jonatas, e quem desejar os livros está lá, na nossa saída, um farol por dia. E ele já está também. Você pode também baixar por aplicativo esse livro. Poderoso, gente, quem tem sido abençoado. Eu só vejo o povo da igreja postando. Olha ali, ó, tem alguém já levantando para mim. Elida está ali, ó, levantando, outro ali levantando. Pois é, tem sido um devocional poderoso, um farol por dia. O pessoal está trazendo hoje que ele vai autografar, vai oferecer. E você pode adquirir mais um também, um farol por dia. Amém? Então aproveita que ele está aqui hoje. Quem comprou e ainda ele não assinou, hoje é o dia. A gente deixa ele sem pizza e deixa ele assinando todos os livros. Gente, vamos para o próximo aviso. Seminário Veredas Antigas. Poderoso. Você que está chegando agora e ainda não fez o Veredas, é uma arma poderosíssima do Senhor. Uma ferramenta para o bem-estar emocional, para a transformação da sua vida, transformação espiritual. O Veredas não é nosso, é interdenominacional, é americano, mas é maravilhoso. O Craig Hill. E a gente trabalha com veredas desde a fundação dessa casa, desde o nosso início lá no hotel, há 17 anos atrás, quando estávamos ainda numa sala de hotel, nós já aplicávamos os cursos do Veredas. E agora a gente está tendo a nossa primeira oportunidade desse semestre. Você não deve perder, porque nós só fazemos um por semestre. E você que chegou, você que fez, mas faz muito tempo, e você tem sentido áreas latentes da sua alma, dando sinais que as coisas não estão bem, eu quero te convidar para você fazer esse seminário de cura, transformando os corações, 19 e 20 do mês de abril. Amém? O povo é tão engraçado, né, gente? Diz que abril começa com o primeiro dia da mentira. O povo é tão engraçado, né? Porque não é o mês da mentira, é o mês da verdade. Mas as pessoas tentam sempre deturpar o calendário bíblico, né? Sempre tentam matar o calendário. E, na verdade, é algo poderosíssimo, porque é um mês poderoso. Então, a gente está tendo batismo, vai ter a nossa festa de Páscoa, vai ter o Veredas. E, gente, tem muita coisa para acontecer. Próximo aviso, por favor. Discipulado do Ministério de Tambores. Início 23 de março, às 18 horas, da família 61. Então, vem estar conosco, procura som e vem estar conosco, se preparando para o Ministério de Tambores, que é algo muito poderoso. Acho que a nossa região, a gente tem esse dom, né? Esse dom musical, e é um resgate nós arrancarmos isso que pertence ao Senhor, porque todos os sons pertencem a Deus. Todos os sonhos. E a gente sabe que o inimigo tem roubado isso. Mas a gente precisa reavivar, a gente precisa trazer de volta e trazer como um dom redentivo os dons que Deus deu para a nossa região. Quando a gente começa a adorar através do som de tambores, a gente também está vivendo uma redenção de algo que foi roubado, não é? Família, quem quiser levar as crianças para a escolinha já está aberta, tá? A gente agora entrega as crianças 5 horas direto na escolinha. A gente não ora mais aqui no altar. Então, papai, mamãe, se você desejar a escolinha, quem quiser levar minha neta, por favor, pode levar também, tá? Papais responsáveis, o culto está começando mais cedo, e às 17h30. Então, levem suas crianças para o espaço do Ministério Infantil. Próximo aviso, por favor. Gente, próximo final de semana vai ter o seminário. Vocês estão muito desanimados. Vocês estão com sono, não é? Cadê o tangedor? Cadê o tangedor? Vem, tangedor. Encontro de realeza.
9 a 17. A maioria das mulheres vão passando nas fases de suas vidas e vão acumulando traumas sem serem ouvidas. Elas vão passando situações de dores, de rejeição, de abandono, namoros que deram errado, situações que expuseram até mais graves, abuso. Não é? A gente não escuta falar tanto de abuso quanto escuta falar de uma mulher. As mulheres são muito mais abusadas do que os homens. As mulheres passam por situações muito mais difíceis em termos de aborto, de situações de violência doméstica. A estatística sempre está maior na vida das mulheres. E a maioria delas não tem tido espaço de falar sobre suas dores. Não tem tido um lugar onde possam ser ministradas, para que possam ser mulheres que edificam as suas casas. A Bíblia não manda o homem edificar a casa, manda a mulher edificar a casa. Então Deus, ele tem um propósito poderosíssimo para as mulheres. Poderosíssimo. Tanto é que quando Deus fez a mulher, botou o homem para dormir, para que ele não desse nenhum palpite. Não é, gente? Obrigada, pastor. Os homens não gostaram disso, mas Deus tem uma promessa. E eu quero te dizer, você sabia que a primeira promessa redentiva na Bíblia não foi feita para um homem? Foi feita para uma mulher? Que ela pisará na cabeça da serpente. Mesmo diante de tudo que estava acontecendo, Deus já estava com um plano mais na frente, para ter um plano redentivo na vida das mulheres. Que a serpente ia morder nosso calcanhar, mas nós pisaríamos na cabeça dela. Deus já estava tendo um plano guardado. Deus não foi pego de surpresa, já tinha um plano na vida da mulher. Então, a primeira promessa redentiva foi para uma mulher. E é visando isso que nós sabemos que mulheres curadas, mulheres saradas, serão mulheres que vão saber lidar, vão saber escolher um marido. Mulheres solteiras, principalmente, devem vir. Nós vamos ter uma tenda de milagres só para mulheres solteiras. As mulheres casadas, curadas, elas vão deixar os maridos e os filhos num ambiente de edificação, de crescimento. Então, por isso, amadas, nós estaremos aqui o dia inteiro, encerrando às 5 horas da tarde, com almoço incluso, nesse valor. Qual é o valor? Ninguém me disse. R$ 49 com almoço incluso, gente. E quem precisar trazer as crianças, porque nós sabemos que algumas mães são mães solo e não tem uma rede de apoio, visando isso também vai ter uma rede de apoio aqui para a sua criança e só vai ser pago R$ 15 por criança já com almoço. Então, gente, é visando realmente o crescimento espiritual. E é uma alegria a gente saber que nós não estamos nos movendo, não estamos preocupados com essas questões de quanto vai ser, de nada disso nas nossas conferências, porque nós sabemos que há 15 anos Deus tem nos suprido, Deus tem nos socorrido, desde 2008 nós estamos aqui e nunca faltou. Eu já fui moça, mas agora eu sou velha, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É uma honra depender do Senhor. É uma honra servir a cidade. É uma honra ter uma aliança com Israel. É uma honra estarmos aqui cumprindo a vontade do Senhor. É uma alegria vivermos isso nessa casa. Então, mulheres, venham estar conosco, façam a inscrição hoje, porque sábado nós vamos estar aqui o dia todo e vai ser algo muito poderoso, começando às 9 às 5 da tarde. Deu o aviso todo, tá certo que eu dei, tudo ok? Esqueci algo? Glória a Deus. Então, próximo aviso, batismo de Páscoa, eu já avisei, procurar pastor Romero para o batismo de Páscoa, um sinal, um sinal que você realmente entregou sua vida para Jesus. Gente, tem gente que, eu estou na igreja, eu não preciso batizar. Vamos fazer o seguinte, a gente faz o que Jesus fez. Tudo que Jesus fez, a gente faz também. Tem um livro lindo, que também foi um livro muito da minha adolescência. Em meus passos, o que faria Jesus? Então, deixa eu dizer a você, Jesus se batizou. Então, venha se batizar também. Próximo aviso. Festa de Purim, mudando decretos de morte em vida. Não é essa data. Eu já mandei o novo, 31 de março. Essa data está errada. Ok, mídia? Troque esse flyer, 31 de março. Próximo aviso. Quarta-feira, 19h30,
discipulado para mulheres. Quarta-feira, 19h30, discipulado para homens. Mais um. Toda quarta-feira, 19 horas, tem. Todo sábado, não, esse é o The Flame. Toda quarta-feira, lá no Marco Zero, no Recife Antigo, tem culto também. Para a galera que mora Zona Norte, que está mais perto lá, vai lá, gente, ser abençoado. Toda terça tem sopão lá. Toda quinta tem um projeto Eclésia aqui, da nossa ONG. Pode passar. De volta ao jardim, voltou. Discipulados de casais. Procura pastor Gustavo, pastora Sandra, pastor Romero, pastora Fátima. Queridos, homens, a maioria da resistência é dos homens, que não querem fazer discipulado para casais. Deixa eu te dizer. Oi, amor. Obrigada. Obrigada, meu amor. A maioria dos homens resiste a fazer discipulados. Mas experimenta você perguntar a um homem que tal ele andar num carro que você nunca leva para a oficina, nunca troca o óleo, nunca calibra os pneus. Vai funcionar bem esse carro? Meu filho, sua mulher também não funciona bem não, se você não trabalhar essa área. Você pode não ser romântico, as mulheres são. Então venha colocar romantismo no seu casamento, trazer os padrões bíblicos para a sua vida emocional, social, financeira e sexual. Seja um homem risonho com a mulher risonha e feliz aqui na igreja. Vá fazer o discipulado de casais uma vez por ano para manter o carro andando. Porque depois ele bate o motor e você não sabe por que é. Glória a Deus, vocês acordaram, não é para mim não, é para Jesus. Não é? Então a gente precisa ver isso, a gente precisa ser casais que vivem em transparência um com o outro, em verdade, em acordo, fazendo batalha espiritual, prosperando, criando filhos em amor. E tudo isso vocês vão ver no discipulado de volta ao jardim. Próximo aviso. Aleluia, glória a Deus, e acabou? Todo sábado tem mob, toda quinta-feira tem Vivendo o profético, ativando o sobrenatural de Deus na sua vida. A gente gostaria de fazer isso no domingo, mas tem gente que mora longe, o Uber não chega. Então a gente está vigiando isso para não acontecer nos domingos. Ainda que se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, porque a igreja é dele, o púlpito é dele, o microfone é dele, você é dele, a cadeira é dele, a cidade é dele, tudo é dele. Mas, visando isso, a gente vai estar vindo sempre no culto da quinta-feira para ativar o sobrenatural. Amém? Porque o evangelho é poder de Deus. Então não ande no poder da alma, não ande no poder da psicologia, não ande no poder da mente, não seja um grego, não seja um romano, mas seja alguém que nasceu de novo, é cheio do Espírito Santo de Deus e é um homem e uma mulher preparado para toda boa obra. Então toda quinta-feira a gente ativa o sobrenatural de Deus aqui. Amém? E a gente crê que tem acontecido milagres, mas vai acontecer muito mais. Porque os sinais acompanharão os que? Aleluia! Próximo aviso. Mob em casa. Toda quarta-feira. Piedade e boa viagem. O pessoal da mídia está esquecendo o culto de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas não é só turismo. Porto de Galinhas também é dia de culto. Toda terça-feira, lá no hotel de Alexandre e Luciana, tem discipulado. É terça? É na terça, né? Toda terça-feira. Então não podemos esquecer. E Mob em casa tem Piedade com Keck Vanessa e tem Boa Viagem com Mateus e Iracilda. Amém? E não botaram também, não foi? Gente, a gente precisa fazer uma reunião com a mídia. Não é? E tem também na casa do pastor Zé e da pastora Sueleide. Mas não é para ficar se interessando na filha dele. Eu não posso nem dizer as duas, porque senão a casa cai, né? Mas até casar não é dono, não. Aqui nessa igreja só vale depois da aliança, que casou. Até lá, meu filho, não tem isso não. Então, por isso que o rapaz, antes de pensar em namorar longo, deve primeiro preparar a casa. Esse negócio de namoro longo dá certo, não. Prepara a casa e depois vai para junto da moça. Então na casa do pastor Zé e Sul, também lá no Cabo, toda terça-feira. Então, gente, quarta, terça em Porto, quarta no Cabo, Piedade e Boa Viagem. Próximo. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Amém. Você rapidinha. Estamos no tempo aqui.
A gente não tem interesse, hoje a gente não prolongou o louvor, não vai prolongar aqui a entrada, não vai prolongar nada, porque hoje quem está com a palavra é o nosso amado pastor Paulo. Já a família ama, né? E a gente sente uma identificação, a gente sente muito feliz de Deus ter trazido os três. Todos eles deixaram sua casa, sua família, sua igreja, para estar aqui servindo a gente. E a gente não vai ver Jesus até que a gente diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então a gente precisa, sabe, gente, celebrar muito, orar, interceder quando eles estão aqui, cuidando. Ai, talvez até Deus bote no seu coração de você ser uma intercessora do ministério que eles carregam. Então a gente precisa muito disso. E a gente sabe que é uma alegria para nós quando a gente vive esses momentos aqui na família 61. Aleluia! Quero compartilhar algo com vocês rapidamente. Eu queria ter estado com vocês ontem, mas foi o Congresso de Mulheres da Igreja IABV. E eu estive lá com a pastora Fátima. E voltei correndo para pegar ainda o finalzinho. Mas eu queria só compartilhar com vocês sobre uma promessa de Deus para as nossas vidas. Qual é o plano de Deus para a sua igreja? Deus tem um plano para a igreja. Eu quero te dizer que Jesus não vem buscar os americanos. Jesus não vem buscar os brasileiros. Jesus não vem buscar os africanos. Jesus não vem buscar os venezuelanos. Jesus vem buscar a noiva. A noiva é o fundamento. A noiva é o fundamento. Qualquer outro fundamento que não seja a noiva, por mais nobre que seja, por mais bonito que seja, por mais exuberante que seja, eu quero dizer a você que nenhum outro fundamento pode substituir o que foi posto por Jesus. Seja anátema qualquer outro fundamento. Então, o fundamento dessa casa, a nossa responsabilidade é que o fundamento seja Cristo. E Cristo é o noivo da noiva. E quando a gente vê Jesus edificando alguma coisa, eu creio que todos nós queremos construir algo. Todos nós estamos aqui na terra para construir algo, para edificar algo. Isso está na nossa natureza. Isso já está em nós. A gente já veio com isso. Mas quando a gente vai perguntar a Jesus o que é que ele veio fazer na terra, qual é o plano dele de crescimento na terra, Jesus responde e diz assim em Mateus 16, 17 e 18. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O único lugar que as portas do Hades não podem vencer é a igreja. O único lugar onde há firmamento, fundamento e edificação que o inimigo não pode vencer é a igreja. Não é uma cidade, não é uma estrutura, não é uma visão, porque tudo isso passa. A gente tem uma visão, um propósito, isso vai passar. Mas a edificação da igreja é a nossa primeira responsabilidade. Jesus veio buscar a noiva, é da noiva que vai sair cura para as nações. É da noiva que vai sair as orações que vão curar as nações. É a noiva que vai estar ao lado de Israel no momento mais crítico que o mundo vai passar. É a noiva que vai guardar a santidade, a palavra, a profecia, os decretos, os profetas, a palavra, as escrituras. É a noiva que detém tudo isso. Jesus não foi para a cruz para que eu e você tivesse uma missão ou um propósito. Jesus foi na cruz para casar com a noiva. Ele deu a sua vida pela noiva. Porque lá em Efésios, Paulo diz, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou pela noiva. Jesus morreu pela noiva. E nós temos a autoridade dada por ele para também estarmos aqui com a noiva, vivendo o propósito de Deus, restaurando cidades. O que muda uma cidade é a igreja nela. Não é dar milhões, não. É a igreja que muda as cidades. O que vai mudar Marajó não é mandar 100 milhões, 200 milhões para lá. O que muda Marajó é a noiva ser implantada.
É a noiva, é banco de igreja, inário. Cantar graças dou por essa vida. É cantar, louvar, é ler provérbios, ler salmos. É as crianças terem departamento, escola. É ter pastor para pastorear. É ter irmãos, porque na igreja ele faz o solitário morar em família. É a igreja que faz a transformação social. Não é dinheiro. O mundo não precisa de homens de dinheiro. O mundo precisa de homens de oração. A igreja não está em crise com dinheiro. A igreja não está em crise de finanças. Sabe por quê? Porque o dono dela é o dono do ouro e da prata. Quem é o dono do ouro e da prata? É Deus. E Ele dá quem quiser, como quiser e aonde quiser. Então nós não estamos com crise financeira. Eu não tenho crise financeira, sabe por quê? Porque o meu pai é o dono do ouro e da prata. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Deuteronômio 8:18 diz que Deus nos dá força para nós adquirirmos riquezas. Então Deus é poderoso. O que o mundo precisa não é de milhões. O mundo precisa de homens de oração. A igreja não precisa de homens intelectuais. A igreja não precisa de mulheres de psicologia. A igreja precisa de mulheres que botem o joelho no chão. Mulheres que oram, mulheres que intercedem, mulheres que clamam, que o poder de Jesus volte a operar na igreja, que antes de procurarmos médicos, procuremos o médico dos médicos, de antes de procurar os cientistas poderosos, a gente procure aquele que é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo entendimento, de toda a revelação. Deus não esquece das promessas que Ele faz para mim e para você. Ele não esquece. E eu queria ressaltar, eu queria declarar um fundamento sobre essa noite, sobre o que Deus está fazendo com a noiva dele. É um tempo que nós estamos sendo peneirados. É um tempo que nós estamos sendo testados. É um tempo que estamos sendo provados. Porque o ouro precisa passar pelo fogo. A prata precisa passar. Nós sabemos que o que produz santidade, Madame Guyon sempre dizia que o ouro, que o fogo do sofrimento produz o ouro da santidade. Deus está treinando a sua igreja. Deus está testando. Sabe por quê? Porque antes de eu entregar o carro para minha filha dirigir, eu testei ela. Antes de entregar carro para filho, a gente testa o filho para saber como ele está dirigindo. Antes de entregar a bicicleta para eles saírem e andar sozinho embaixo do prédio, e a gente não precisa mais ficar segurando a sela, a gente não precisa mais ficar do lado deles. Sabe o que a gente faz? A gente testa. Quando a gente vê que eles têm autonomia de direção, a gente entrega. Deus está dando autonomia, treinando a igreja para dar autonomia de direção. Deus está dando. Sabe o que o pastor Paulo vai fazer essa noite aqui? Sabe mais o que? É mais uma ferramenta para nos deixar preparados. Ei, por quê? Porque Deus disse que nós seríamos apostólicos para preparar os santos para a obra do ministério. Você está pronto? Eu não estou. Eu preciso ser preparada. Hoje eu cheguei aqui 3h30, sabe por quê? Porque eu queria ser preparada para uma mulher de Deus. Porque eu queria ouvir uma mulher de Deus. Porque quem decidiu não aprender mais, decidiu não crescer mais. E nós estamos aprendendo, nós estamos sendo treinados para isso. Nós estamos sendo encorpados. A unção de óleo quebra todo o jugo nas nossas vidas. Isaías 10:27. A unção vai quebrando o jugo, vai quebrando as cadeias, vai quebrando os grilhões. Deus vai preparando a gente para obras maiores. Deus tirou o seu povo depois de 430 anos no Egito. Por quê? Porque Deus não esqueceu da promessa. E por que o povo saiu com a riqueza do Egito? Porque o povo saiu, porque as mulheres foram levantadas para pedir às suas vizinhas, e elas saíram com as riquezas do Egito. E lá em Salmos diz que no meio deles não havia nenhum doente, não havia nenhum enfermo e não havia nenhuma pobreza. Por quê? Porque quem levantou a riqueza do Egito foi José. E quando eles saíram, Deus disse, vai levar a riqueza que eles plantaram aqui. 430 anos depois, Deus disse, saia com a riqueza do Egito. E eles saíram com a riqueza que José plantou. E eles levaram o ouro e a prata do Egito. Sabe por quê? Porque Deus não esquece que tem uma recompensa para entregar para mim e para você. Não trabalhei debalde, todavia o meu direito está diante do Senhor. Deus não esquece da aliança que tem comigo e com você. Da promessa que tem comigo e você. Deus não esquece, Deus
levantou Ciro, lá em Isaías 45, e diz assim, que eles estavam presos na Babilônia há 70 anos, porque a terra não tinha descansado. Mas quando eles saíram da Babilônia, toda a riqueza que a Babilônia tomou de Jerusalém foi devolvida. E eles voltaram com a riqueza de Jerusalém, que tinha sido saqueado e estava na Babilônia. E Deus levanta eles para restaurar Jerusalém. E 70 anos depois, Deus está dizendo, pertence a eles e eles vão sair com essa riqueza. Deixa eu dizer uma coisa. Você acha que Deus vai esquecer do que prometeu? Você acha que Deus vai esquecer do que tem sobre a sua família? Você acha que Deus esqueceu da herança do remanescente dessa terra? Deus não esqueceu na Babilônia do seu povo. Deus não esqueceu no Egito do seu povo. Deus não esquecerá de você aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Então somente não fique na Babilônia. Não se apegue aos manjares da Babilônia. Não se apegue ao conforto. Babilônia era muito confortável. Babilônia era tão maravilhoso que alguns judeus decidiram não voltar. Se perderam para sempre na Babilônia, porque Babilônia era um lugar de conforto. Babilônia era um lugar onde havia a folga, por isso eles ficaram. Mas a Babilônia tem um problema. Todo mundo que fica na Babilônia perde a frutificação. Porque na Babilônia os príncipes são eunucos. Os príncipes não produzem filhos. E toda vez que você está na Babilônia, você tem uma vida que pode até fazer algumas coisas aqui na terra, mas não vai ser de geração em geração. Quando você morrer, sua obra vai com você. Eu não quero ter uma vida que a minha obra vai comigo. Eu quero ter uma vida que a bênção seja de geração em geração. Que uma geração louve a outra os feitos do Senhor. Os príncipes da Babilônia estão confortáveis, mas não produzem filhos. Daniel era eunuco. Cedraque, Mesaque e Abednego eram eunucos. Viveram na Babilônia, mas não tiveram sêmen. Não tiveram sementes. Quem cuida de gente que gosta da Babilônia não tem semente, só tem grão. Não adianta encher o celeiro de grão, porque grão não frutifica. O que frutifica é a semente. Talvez você tenha muito, mas está tudo no celeiro como grão. É melhor ter uma semente do que um celeiro cheio de grãos, porque grãos não frutificam. E quando a gente está na Babilônia, a nossa vida não frutifica. Então, família, só queria deixar para vocês também aqui Isaías 45, 2 e 3, que diz: eu irei adiante de ti e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços os portões de bronze e cortarei as partes das barras de ferro. E te darei os tesouros da escuridão e das riquezas escondidas dos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chamo pelo nome, sou o Deus de Israel. Ele se auto-intitula como Deus de Israel. É por isso que nós temos uma aliança com Israel. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus de Israel. Ele é o Senhor dos exércitos. Por mais que as cidades sejam bonitas, por mais que a gente viaje e veja coisas lindas, projetos maravilhosos, só existe uma cidade, como o fofinho diz, que vai permanecer. E essa cidade é Jerusalém. Não existe outra que vai permanecer. E ele diz que vai adiante de nós, vai romper os ferrolhos de bronze nas portas. Se nós estamos vivendo o ano das portas, nós sabemos que este ano Deus está tendo um cuidado especial. Não estou aqui dizendo a vocês que tem que seguir isso completamente. Estou dizendo que as profecias, os anos, o calendário hebraico, ele é um norte, é uma inspiração, porque Deus nos mandou fazer isso. Ele disse que nós não saberíamos nem o dia, nem a hora, mas nós aprendêssemos a discernir os tempos. Que nós temos que aprender. A tribo de Issacar era uma tribo preciosa, porque ela governava as 11 tribos por causa do tempo. Eles sabiam como deveriam agir em todo o tempo. Olha que coisa linda. Deus quer dar esse entendimento espiritual para mim e para você. Saber que há uma herança para você guardada. Saber que Ele nos tirou de sermos escravos, nos tornou filhos e como filhos nos tornou herdeiros. Então nós não somos mais escravos, nós também não somos só filhos, porque o filho precisa de um aio. O filho precisa de um tutor para cuidar da herança. O filho precisa, enquanto ele for de menor, ele precisa de alguém para tomar conta para ele do que ele tem direito. Mas o herdeiro, ele está apto para entrar na herança. E eu quero declarar essa noite
que Deus está levantando um povo, Deus está levantando nas nações homens e mulheres que têm uma aliança com o Senhor, que serão herdeiros da promessa. Não serão só filhos que precisam de tutores, mas serão herdeiros que estão aptos para entrarem na herança. Sabe a diferença do herdeiro? Ele está preparado. Ele não é mais imaturo. Ele não é uma pessoa mais rancinza, cheia de situações explosivas. Não, ele está maduro. Por ele estar maduro, Deus pode entregar a direção do carro. Deus pode entregar o que Ele preparou para entregar aos maduros. Porque enquanto a gente for como criança, pensar como criança, sentir como criança e agir como criança, Deus não pode entregar para nós o que Ele preparou. Então eu oro, porque eu vou passar o microfone, eu vou entregar o altar, que é um lugar mais sagrado dessa casa, né? O altar, porque o altar é lugar de aliança. O altar fala, nós não temos plataforma nessa igreja. Plataforma é para lançar uma pessoa, o altar é para matar uma pessoa. O altar é para oferta morta, é o sacrifício morto já. O altar é para isso. E a gente sabe o quão Deus está preocupado em nos preparar. E eu queria muito, eu não me coloquei nessa conferência, eu não pedi espaço nessa conferência, eu entendi que nós precisávamos receber. Mas eu quero deixar aqui para vocês, que vocês estejam com o coração aberto, que vocês estejam preparados, porque esse é um ano que o discernimento espiritual nos diz que é um ano muito específico para o povo de Deus. É um ano muito específico para o que Deus vai fazer com a sua igreja. Não é só uma placa, Família 61. Até porque não somos placa. Nós não temos várias Famílias 61. Nós entendemos o nosso chamado como centro apostólico de treinamento. Então, que você esteja sendo treinado para entrar na herança que Deus preparou para você. Então, eu quero orar pela sua mente. Eu quero orar para que não haja nenhum sofisma, nenhuma barreira na sua mente, nenhuma estrutura na sua mente que venha prender você em alguma fortaleza mental, para impedir você viver o que Deus preparou. Às vezes, nosso maior inimigo é o nosso pensamento. Por isso que Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que a nossa mente seja transformada. Como pastora da casa, como serva de Deus nessa casa, eu oro pela sua mente, eu oro pelo seu coração, para que seja destravado de todo ensino, de toda mentalidade que prendeu, que amordaçou, que limitou, todo preconceito, todo paradigma. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, clamamos uma atividade totalmente livre dos teus anjos aqui nesse ambiente, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Nós quebramos todas as barreiras que possam ter sido levantadas, toda inimizade entre o Nordeste e o Sudeste. Tudo que foi plantado ao longo desses séculos no Brasil, a inimizade do Nordeste com o Sudeste. Nós quebramos agora. Nós declaramos que o que Jesus fez na cruz é mais do que suficiente para destruir toda a parede de inimizade. Que ela seja destruída, mas que possamos estar unidos em Cristo como igreja do Senhor nessa terra, para vivermos cada uma das promessas que o Senhor fez para nós. Eu declaro que cada um vai estar assentado